A gente falou que os Estados Unidos pode ter um grande crash, né? Uhum. Mas da mesma maneira vocês falam que é bom ter dólar nesse momento? Sim. Ter o dólar à vista ali, né? Sim. No título curto, Sim. no Treasury. Porque vai se valorizar o dólar? Porque muita gente fica com medo, né? Sim. Você fala que os Estados Unidos vai quebrar, mas o dólar vai valorizar? Sim. Como assim? É meio... A pessoa que não acompanha muita gente, ela fica perdida aqui. Então, se os Estados Unidos quebrar, o mundo quebra junto, né? Então essa aqui é a questão. Mas eu vou explicar tecnicamente por que no final de tudo, o que sobe é o dólar. Hoje, o mundo ele tem um lastro que é crédito. Então, quando a gente fala a impressão monetária, a impressão de moeda, a impressão de dólares, a inflação causada, a perda do poder de compra, tudo isso é por quê? Porque o Banco Central, ele permite, ele dá uma licença, ou ele inclusive dá um crédito para um banco, e esse crédito que o banco toma do Banco Central ou de um cliente, ele pode alavancar. Ele pode emprestar esse dinheiro para uma outra pessoa, essa pessoa deixa o dinheiro na conta, esse dinheiro está na conta, ele empresta para mais uma. Então, para cada R$10 que ele capta, ou do Banco Central ou de um cliente, ele pode emprestar tipo 60, por aí, 70, tem a tal da Basileia, lá tem uma continha que você faz. O fato é o seguinte, esse dinheiro que de 10 vira 60, essa é a impressão monetária. Então são os bancos que criam este crédito e aí a base monetária aumenta. Com esse dinheiro as pessoas compram ativos, investem, compram serviços, gastam, consomem e tudo mais. Então esse é o dinheiro que está alimentando o PIB e que está aumentando o preço das coisas, da liquidez, inclusive do Bitcoin, por exemplo. Tudo está sendo valorizado, o preço das coisas está subindo, a gente tem uma perda de poder monetário porque o crédito se expandiu muito rapidamente, aumentando muito a base monetária, tem muito dinheiro. Mas não é dólar que tem. O que tem são ativos em dólar e dívidas em dólar. O dólar mesmo, dos 340 e tantos bilhões. Aí eu vi agora, alguém fez uma conta, mas eu e o professor Faca fazer uma conta de 400 não tem tanta diferença. Trilhões de dólares. Essa é a dívida global do mundo. Pessoas, né, famílias, empresas e governos. Então, mas isso não é dinheiro. Isso é dívida e ativos. Os ativos, eles são 100 trilhões de dólares. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que se começar a ter um calote nesses 300 e tantos trilhões de dólares de dívida, a base monetária que tinha aumentado diminui. Então você vai ter menos dinheiro em circulação, menos crédito, então os ativos naturalmente... vai ter menos dinheiro, então os ativos vão se desvalorizar. Então o dólar, que é isso que não tem tanto, você tem muito crédito, mas você não tem tanto dólar. Então, quando tiver essa crise, o dólar vai se valorizar. É um exemplo que tudo fica barato, né, dólar? E essa coisa de que a dívida americana vai ter um calote, um crash e tal, não é que o governo americano vai dizer não pago. É que o preço da dívida, o juro vai subir tanto que o preço daquele título vai se desvalorizar tanto que a base monetária vai diminuir porque o preço dos títulos de renda fixa, pré-fixado, vão cair muito porque o juro, principalmente o juro longo, vai subir muito. Então, imagina se a dívida americana vai virar uma coisa tóxica, imagina a dívida de uma empresa B, de uma empresa que é uma empresa... que a gente chama de zumbi, que ela só sobrevive por causa da escala, da propaganda e tal. Então, assim, é um castelo de cartas muito grande, que a dívida americana ela é a base que está lá sustentando tudo. Então, se a dívida americana vai se desvalorizar a ponto de cair 50%, 60%, imagina a dívida de uma empresa B. Ela vai simplesmente se desvalorizar muito rápido. E aí a base monetária vai diminuir, então os ativos vão ter que diminuir por causa disso e o dólar vai subir.